os mercados. Aí você vai perguntar, Yuri, mas por que que isso acontece? O que que o Japão tem a ver com os Estados Unidos? O que que o Japão tem a ver com o Reino Unido? O que que o Japão tem a ver com o resto do mundo? E por que um problema lá no Japão iria afetar o mercado de cripto, as ações, a bolsa de valores? Por que que um país tão pequenininho traria qualquer tipo de diferença na economia global? É aí que você vai entender, meus amigos. Simplesmente porque o Japão, meus amigos, ele é o maior credor externo do planeta. O Japão é o maior credor externo do planeta. Como assim, Yuri? Me explica isso melhor. Vou te explicar. Vamos lá, pessoal. O Japão, ele produz muito mais do que ele consome. Nós temos um superávit no Japão. E isso acontece já há décadas, né? Por décadas, o Japão ele exporta muito mais do que ele importa. Então, como eu estava falando para vocês, o Japão, pessoal, ele produz muito mais do que ele consome. Por muitas décadas, o Japão ele exporta muito mais do que ele importa. E isso gera superávit, como eu falei anteriormente. E esses superávites comerciais, né, que nós temos no Japão, ele faz com que as contas do Japão fiquem positivas, ele cria um superávit econômico no Japão, o que se acumula ano após ano, né? E esse superávit japonês, né, ele se transforma em riquezas que precisam ser investidas em algum lugar. E onde é que o Japão, ou qual é um dos lugares que o Japão mais investiu a sua riqueza? Justamente nos Estados Unidos, né? Porque supostamente o nosso cofrinho americano é o lugar mais líquido do planeta, né? O Japão, meus amigos, ele compra toneladas de ativos estrangeiros, especialmente treasuries, que são os tesouros americanos, os títulos do tesouro americano. O Japão é um dos maiores compradores junto com a China, né? E isso criou uma dependência estrutural. Quando a gente tem uma crise, o Japão ele compra mais ainda os treasuries. E sempre foi assim. Quando a gente tem um problema, o Japão vai lá e compra treasuries. Quando a gente tem um problema financeiro, o Japão vai lá e compra. O Japão, junto com a China, sempre foi ali um dos maiores compradores dos títulos americanos. Só que agora a situação está mudando. Não só a China está dando um passo atrás e recuando, despejando os títulos, assim como o Japão. E isso acontece devido a justamente esse problema que nós estamos vendo aqui, onde os próprios tesouros americanos, japoneses, começam a subir no seu rendimento. E aí o que acontece? Deixa eu dar um zoom out aqui para vocês enxergarem melhor. E aí, peraí, deixa eu dar um refresh aqui. Vamos lá? E aí o que acontece? Quando os yields, né, os rendimentos dos títulos japoneses, eles sobem lá no Japão, o que isso causa, Yuri? O que acontece? Quando os rendimentos dos títulos japoneses, eles sobem, os investidores japoneses, né, o nosso querido Akira, né, eles trazem o dinheiro de volta para casa. Por quê? Se os títulos governamentais japoneses estão subindo, então por que eu vou colocar o meu dinheiro nos títulos americanos? Eu vou trazer o dinheiro, nosso querido tio Akira vai trazer o dinheiro de volta para casa para comprar os títulos domésticos, que agora eles vão pagar muito mais, estão pagando muito mais. E aqui saiu o texto que eu botei para o chat. Cria agora a imagem de um japonês. Deixa eu tirar aqui. Que a gente quer fazer um negócio bem explicadinho para todo mundo entender. Na verdade, foi o Gemini, né, que fez essa imagem. Mas seguindo aqui. E aí, o que acontece? Quais são as consequências disso, Yuri? Com o dinheiro voltando dos Estados Unidos para o Japão, com esse dinheiro que outrora era investido nos títulos americanos, agora voltando para os títulos domésticos, quais são as consequências que isso causa, meu amigo?
Isso causa uma venda de treasuries dos Estados Unidos, ou seja, um despejo dos treasuries americanos, que é o que já está acontecendo, já vem acontecendo há vários meses com a China, e agora se intensificando um pouco mais com o Japão. Isso causa um aperto de liquidez global, isso causa uma pressão nos mercados de risco, isso causa uma pressão nas ações, isso causa pressão nas criptomoedas, ou seja, o sistema global ele fica mais fragilizado. Nós vemos o sistema financeiro frágil. Ou seja, depois de mais de 15 anos de juros quase zerados, porque os juros no Japão, eles eram quase zero, né? Então, depois de quase 15 anos de juros praticamente zerados, tivemos uma explosão vertical, meus amigos. E essa alta repentina, ela assusta os mercados globais. Para quem não sabe, aquela queda que nós tivemos em agosto do ano passado, o fatídico dia 5 de agosto, que foi superado pelo dia 10 de outubro de 2025, mas o dia 5 de agosto de 2024, ele foi causado pelo Japão. E agora a gente está vendo esse problema voltando, de forma diferente, né? Essa alta repentina, ela assusta os mercados globais. E ela pode desencadear uma realocação massiva de capitais. E isso aumenta o risco de choque de liquidez mundial. Então a gente está vendo aqui um problema antigo que está voltando agora de uma forma diferente. E aí